Olá pessoal, graça e paz, tudo bem? Pastor Edu novamente com vocês e quero te convidar para mais um dia, mais um momento de reflexão na palavra do Senhor. Mas antes disso eu quero te pedir que você feche seus olhos e oremos a Deus, pedindo a Ele a sua orientação. Pai, em nome de Jesus te agradeço porque Tu tens nos guardado, que Tu tens sido fiel a nós, mesmo que nós sejamos infiéis, Tu tens continuado andando ao nosso lado. Obrigado, Jesus, por tua misericórdia. Eu peço que Tu fales através dos meus lábios e que Tu toque em nossos corações, que nós possamos sentir a Tua presença neste lugar. Em nome de Jesus eu te oro. Amém. A meditação de hoje, ela se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 24. É um texto que nós já estamos acostumados a ler, nós já conhecemos, mas eu gostaria de meditar um pouquinho mais sobre ele. Lucas capítulo 24, a partir do versículo 13, ela fala assim: Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. E iam conversando a respeito de tudo que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então, eles lhe perguntou: O que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: Será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nestes últimos dias? E ele lhes perguntou: Do que se trata? Eles explicaram: Aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, já estamos no terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não viram. Então Jesus lhes disse: Como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante, mas eles o convenceram a ficar, dizendo: Fique conosco, porque é tarde e o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou. Depois partiu o pão e deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: Não é verdade que o coração nos ardia no peito, quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles, os quais diziam: De fato, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Uma palavra interessante, que aqui está falando a história de 2 discípulos, sendo que apenas um deles é citado o nome, o que já me chama a atenção, porque quando cita o nome, algo de marcante nós fizemos. E se seu nome não aparece, será que você está se colocando à disposição do serviço de Deus? Aqui está falando o nome de Cleopas. Então ele era uma pessoa que valia a pena, era alguém de que se poderia destacar.
o outro não foi citado o nome. Talvez o outro fosse alguém que viveu a sua vida mais escondido, sem querer aparecer muito, sem querer trabalhar muito na obra do Senhor. Era alguém que estava na igreja, alguém que acompanhava os trabalhos, mas que evitava se envolver. Mas vamos para a análise do texto. Esses dois discípulos estavam caminhando de volta a Emaús. Estavam saindo de Jerusalém. E ali você pode pensar o seguinte: esses homens estavam retornando ao seu passado, à sua vida anterior. É possível que quando Jesus chamou eles para segui-lo, quando eles conheceram o evangelho pregado pelo Senhor, que as pessoas ao seu redor, os seus vizinhos, seus familiares, seus amigos, tenham dito para ele: rapaz, não segue esse homem. Anos atrás já tinham se levantado aqui vários cristos, já apareceram outras pessoas aqui em nossa região dizendo ser o Cristo enviado por Deus. E veja o final daquele homem e daqueles que o seguiram. Esse homem que se dizia Cristo foi preso, foi morto e os seus discípulos fugiram. E assim vários outros discípulos tiveram decepção porque seguiram a um Cristo que não era o verdadeiro. Quando o Jesus, o verdadeiro Cristo, chegou naquela região, falando ser o Filho de Deus, ser o enviado do Senhor para resgatar a nação de Israel e todos aqueles que se chegassem a ele, é muito possível que as pessoas tenham chegado para aqueles homens e falado: não siga, porque é mais um que diz ser Cristo e não é. Vocês serão envergonhados, vocês serão humilhados, porque estão seguindo uma pessoa que não é o verdadeiro enviado de Deus. Mas eles não quiseram ouvir os seus amigos, seus parentes, e foram caminhar com esse Jesus. E depois de 3 anos de caminhada, esse Jesus também foi preso, esse Jesus também foi morto, e os discípulos dele também fugiram. Na cabeça desses 2 homens, possivelmente, veio aquilo que seus amigos e parentes falaram no passado: eu não disse para você para não seguir esse homem, que esse homem também era uma farsa, que esse homem também não era verdadeiro? Agora vocês estão voltando aqui envergonhados porque viram que vocês estavam errados. Mas, para a nossa alegria, a alegria desses 2 rapazes, esse Cristo que eles seguiram era o verdadeiro. Porque esse Cristo realmente ele foi preso, realmente ele foi morto, realmente os seus discípulos fugiram. Mas ele venceu a morte e ele ressuscitou. Mas, por enquanto, esses 2 ainda não estavam acreditando na ressurreição de Jesus. Eles estavam voltando para a casa chamada Emaús. Estavam caminhando, estavam cabisbaixos, estavam tristes, estavam desanimados, achando que a sua fé era em vão. Achando que tudo aquilo que eles tinham vivido, que eles tinham acreditado, não passava de um mero engano. Eles estavam ainda entristecidos. Mas Jesus, ele não abandona os seus. Ainda que a nossa fé esteja vacilante, ainda que nós estejamos desanimados, Jesus, ele não nos abandona. E o Senhor apareceu entre eles 2, sem se mostrar como Cristo, para que a fé daqueles rapazes pudesse ser testada. Jesus apareceu como um viajante e começou a ministrar no coração deles. Eles estavam ali falando da chateação, do desencanto, como eles estavam tão desanimados realmente, decepcionados com aqueles que achavam que era o Cristo. Se Jesus fosse como nós, seres humanos, era possível que ele se chateasse, virasse as costas e dissesse: deixa aí, esses homens não acreditaram em mim, então não há por que eu ficar me preocupando com eles. Mas Jesus nos ama incondicionalmente. Jesus, ele conhece o nosso coração e quando tem um propósito conosco, ele não nos deixa só, ele não nos abandona. Por isso Jesus, mesmo sem se apresentar como tal, para aqueles rapazes, naquele momento, começou a caminhar ao lado deles. Deu uma repreensão no início, falou para eles assim: poxa, como vocês são desavisados, como vocês são vacilantes na sua fé. A palavra de Deus não falava que isso tinha que acontecer com o Filho de Deus?
O que eu entendo aqui é que Jesus, ele começa a ministrar no nosso coração através da palavra dele. Não é preciso reinventar a roda. Não é preciso trazer profecias que não existam dentro da Bíblia. Não é preciso você trazer experiências que a Bíblia não venha confirmar. Porque tudo aquilo que o Senhor tem para falar comigo e com você está na sua palavra. E Jesus começou a ministrar no coração daqueles 2 discípulos, usando a palavra de Deus, usando aquilo que eles já conheciam, que eles já foram ministrados tempos atrás. Estava reforçando, renovando a fé daqueles rapazes. E Jesus começou a falar, começou a pregar o coração deles, e a fé daqueles 2 começou a renascer, começou a ficar fortalecida novamente. No final da viagem, no final da caminhada, Jesus falou: vou embora, você ia chegar na casa de vocês, eu vou seguir meu caminho. Mas só eles disseram: não, está tarde, fique conosco um pouco mais. E Jesus foi convidado a entrar e a cear. Mas na hora da ceia, o Senhor Jesus revelou-se para eles, na hora do partir do pão, mostrou que ele era o Jesus e logo depois desapareceu. Aqueles rapazes olharam entre si e falaram: poxa, mas por que nós não percebemos que Jesus estava andando conosco todo esse tempo? Porque a palavra do Senhor, ela queimava em nosso coração, ela mexia com a nossa alma, ela acionava o nosso espírito. E nós não percebemos que era Cristo que estava andando conosco? Quantas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, nós não percebemos a presença de Jesus do nosso lado? Quantas vezes, no momento da tribulação, da tristeza, da dor, nós pensamos que Jesus nos abandonou, que o Senhor nos deixou de lado, mas Ele está caminhando conosco, Ele está ministrando ao nosso coração através da Sua palavra, reforçando aquilo que nós já conhecemos, porque a palavra do Senhor, ela existe, ela está aí, ela é viva e eficaz, ela é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, ela é capaz de ativar a nossa fé, de fazermos lembrar que só Jesus é o Deus. E muitas vezes nós preferimos estar esquecidos na nossa dor, na nossa mágoa, na nossa desilusão, e não olhamos para Cristo e não o reconhecemos, não sentimos a sua presença ao nosso lado, porque nós nos fechamos para isso. Mas Jesus, ele não nos abandona. Quando aqueles rapazes, eles entenderam que era Jesus que caminhava com eles e que o Senhor não tinha abandonado a nenhum deles, imediatamente eles abriram mão do descanso, abriram mão da sua janta, abriram mão de tudo e viram que voltar ao passado, voltar à vida de antes, a vida de antes de conhecer a esse Cristo, a vida de antes de ter sido transformado pelo Senhor, não valia mais a pena. E por isso, naquele mesmo instante, quando eles perceberam que Jesus não o abandonaram, eles voltaram para Jerusalém, o local aonde Jesus estava agregando o seu povo para preparar para uma igreja poderosa que iria vencer as obras de Satanás aqui nessa terra. Nós fomos chamados, meus irmãos e minhas irmãs, para sermos boca de Deus aqui, sermos representantes legais do Senhor neste local. E aqueles homens voltaram para Jerusalém, estiveram juntos com os outros irmãos que iriam vivenciar a mesma fé maravilhosa de um Cristo ressurreto, de um Cristo que venceu a morte. E até hoje Ele está conosco, ao nosso lado, trazendo vitória para mim e para você, e nunca nos abandonando. Por isso, meus irmãos, eu encerro a minha palavra, dizendo para você, nesse dia, que não perca a sua esperança no Senhor, ainda que tudo pareça perdido, ainda que tudo pareça acabado, ainda que você pense que o Senhor te abandonou, que o Senhor deixou você de lado, saiba que Ele está caminhando contigo, está fortalecendo a tua fé e está ministrando no teu coração através da palavra que Ele deixou escrita na Bíblia, que é a nossa regra de fé e de ordem. Nossa fé tem que estar baseada no que está na palavra do Senhor. Se alguém lhe trouxer uma palavra, se alguém lhe trouxer uma profecia, se alguém lhe trouxer alguma coisa que a Bíblia não confirme, não aceite, porque Deus fala conosco, ao nosso coração, através do nosso espírito e através da sua palavra. Tudo que nós, toda experiência que nós tenhamos,
que seja baseada na palavra de Deus. Que o Senhor abençoe a você e a sua família, em nome de Jesus.